Malta amiga! E não é que repetimos a dose? A viagem por São Gonçalo parecia-nos incompleta e havia tanto para desbravar que decidimos dobrar e por isso esta semana voltamos a esta freguesia ímpar. Não podia haver melhor maneira de comemorar o Dia da Autonomia senão a comer e a beber. Viva a Madeira, viva os madeirenses e desejo de mais 50 anos com mais e mais e mais autonomia. Afinal de contas, a autonomia nunca será demais porque é nossa e não há gente como a gente. O madeirense é um sempre desafio às leis da natureza que enfrenta tempestades, pandemias, ventos e qualquer distância. E seja lá quem for, nunca poderá dizer ao madeirense o que é que pode e deve fazer. Se o fizer, olha, leva com a potência da poncha uma chapada de espeto e o remata a Ronaldo. Siga, JM! Encontrávamos alguns pelo mirador do Pináculo quando o Paulo Lume começou a dizer-nos que se lembrava de uma capelinha lá para cima que tinha uma vista fantástica. A capela de que falava era a Capela de Nossa Senhora das Neves e não estamos em subir uma ladeira com quase 90 graus de inclinação que o juro que foi desta que pensei que o motor do Tonancha ia berrar. Ao chegar à capela ela estava fechada, mas deu para vislumbrá-la. Confesso que ainda tentei trepar os ferros, mas um vizinho já tinha ido chamar a mulher para ver. Eu fiquei com medo que ele ligasse à polícia. Ainda por cima na Páscoa, a última coisa que me apetecia era invadir a propriedade da paróquia. O Fomingas nem tentou. Vi logo que eram 2 metros para saltar com ferros e tudo e preferi dar a volta ao beco até chegar a um terreno, ouvi uns barulhos esquisitos e voltou aos saltos com medo que fosse rataria. Nesta zona nasceu no final do século XV o Ermitério das Neves e sabe-se que foi algures em São Gonçalo que Gonçalo Aires Ferreira, um dos principais povoadores da freguesia, teve os seus primeiros filhos, as primeiras crianças nascidas na Madeira, cujo nome atribuído foi de Adão e Eva. Um dado curiosíssimo e que pouca gente sabe. Então, mas Adão e Eva, depois da maçã e da cobra, vierem viver para São Gonçalo? Perguntou Scooby. Mais ou menos isso, neste caso era mais banana, e quanto à cobra, eu penso que foi mais uma lagartixa empanturrada, mas a ideia é essa. O Fominhas mal ouviu maçã e banana já começou a se proar. Estava na hora de comer. Lá descemos ribanceira abaixo, com os olhos postos no Atlântico, prometendo parar assim que encontrássemos uma casa gastronómica. Não tardou a invadirmos o centro da freguesia como se fôssemos 5 Gonçalves Arcos, e numa coincidência caricata lemos a placa Zarcos Restaurante. Dito e feito. Puxa, mas é aí o travão de mão, é hora de se empanturrar. Ao entrar nos Arcos é como se entrássemos numa moradia, numa quinta, numa vila, é um espaço acolhedor e convidativo e que se divide numa sala interior e numa esplanada solarenga com a igreja matriz da freguesia à esquerda e a baía da capital à direita. Voltando à sala principal, é encantador passear de um lado para o outro naquela sala, uma verdadeira sala panorâmica preenchida por tons leves e arcos característicos com tijolo, lembrando pequenas lareiras, e a cada passo que dava os funcionários sorriam felizes por nos receber. Enquanto andávamos aqui às voltas, o Fominga estava já junto da brasa com o Paulo de Lume a sentir o cheiro da carne da brasa, tentando decifrar o que é que o chefe Emílio Rodrigues, responsável pela cozinha dos Arcos, tinha reservado para nós. O chefe foi incrivelmente acolhedor, elogiando o programa, agradecendo a visita e disse que nos ia surpreender. Bem sabemos que esta é uma das casas mais emblemáticas do Funchal, cujas espetadas são cartazes de visita de São Gonçalo. Mas o chefe tinha outros planos para nós. Entretanto, o Sr. Avelino, um dos proprietários e gerente da casa, veio cumprimentar-nos com um enorme sorriso e foi uma honra conversar com ele. Para quem não sabe, o Sr. Avelino já teve outro emblemático restaurante no Funchal, a Caravela, e desde 1999 deu asas a um novo sonho chamado Arcos. A colaboradora Betty começou por trazer-nos o bolinho do caco de entrada, como mandam os 10 mandamentos da cozinha madeirense, e posso dizer-vos que eram daqueles bolões tostadinho, como a malta gosta, e a coisa agarrou-se logo a uma fatia antes que os suspeitos do costume limpassem o prato. Víamos a serem preparados para a mesa do lado despeitos de frango, porco e vaca, e o chefe Emílio convidou-nos a desvendar a primeira surpresa do dia. Uma tremenda ventrecha de atum com uma apresentação para além do sublime. Entretanto, a sangria da casa tinha chegado fresquíssima, com muita fruta, muito hortelã, e tendo em conta o calor que se fazia sentir, ia assentar como uma luva. Contemplamos aquela obra-prima gastronómica como se estivéssemos num museu de belas artes. Salsa, alho, pimentos e malagueta cobriam aquele pedaço de atum e nós parados no tempo a saborear sem provar. E posso dizer-vos que assim que retirei um pouco, o atum soltou-se como manteiga. Sem pele, sem espinha, manteiga. Servi-me de semilha para acompanhar ela, que estava no ponto ideal, com um salzinho à volta, e a fusão era divinal. Ao colocar na boca fui vencido pelo melhor do Atlântico, não se estima, mandei de imediato parabéns à cozinha, incrível. A saladinha que acompanhava com pera, abacate, cebola, alface e tomate era outro acompanhamento que permitia saborear ao máximo a ventragem sem tirar-lhe o sabor, pelo contrário, complementava-o, como qualquer acompanhamento deve fazer. O chefe Emílio veio até à mesa preparar-nos um segundo round, onde nos ia apresentar um prato de carne açoriana, da máxima qualidade, e como é de esperar, os festejos na mesa começaram. No instante
instante lá estava ele, o enorme, suculento, cheio de brilho, o naco de carne. Era uma autêntica peça cortadinha, apenas com sal grosso a cobri-la e um limãozinho com manteiga de alho para aqueles que se quiserem aventurar a outros níveis de sabor. O acompanhamento, outra surpresa, era sim batata frita, mas não aquela que estão a pensar. Era caseira, fina, cortada às rodelas, como aquela que acompanha o leitão, crocante, estaladiça, nível lendário, coberta por orégãos, deixando-nos em êxtase. Ao provar, rendi-me, bati palmas ao chefe Emílio, ao Sr. Avelino, aos Açores e à estrondosa peça de carne que estava diante de nós. Meus amigos, acho que encontramos aqui um sério candidato a patuscador. Para terminar em beleza, chegaram-nos duas sobremesas, uma que consta da carta e outra uma sobremesa preparada exclusivamente para a estrada regional pelo chefe, sendo que a partir de agora qualquer um pode pedir. A primeira, o arroz doce, era uma homenagem a esta sobremesa de infância, lembrando os almoços de domingo preparados pela avó com canela e carinho, e sim, foi assim tão nostálgico. A segunda, uma maçã assada no calor da brasa com uma bola de gelado de baunilha, e a combinação era como se um esquimó mergulhasse no mar das Caraíbas. Que fusão de temperaturas e sabores! No fim só nos restou dar um enorme abraço, quer ao Sr. Avelino, quer ao chefe Emílio, e agradecer-nos por tudo. Esta é uma casa madeirense com certeza e um emblema gastronómico da freguesia. Viva os Arcos! À saída percebemos que estávamos perto da junta de freguesia de São Gonçalo e quisemos passar por lá ver se dava para dar uma boa tarde ao presidente da junta. Tem acompanhado a estrada regional? Tem acompanhado os projetos? Tenho, sim senhor, e obrigado por terem escolhido agora o município do Funchal e sobretudo a freguesia de São Gonçalo para fazerem uma paragem. Olha, Sr. Presidente, diga-me como é que é gerir esta freguesia? É um grande desafio, tanto ou mais como o seu desafio de andar aí pela nossa região. Acredito que seja diferente. É diferente porque nós temos que acolher as pessoas, temos que tomar conta dos locais, preservar as nossas identidades e fomentar a nossa cultura. E por isso é um desafio tão grande como o seu, mas é com estas iniciativas que ajudamos também a promover a nossa grande freguesia, a melhor freguesia da Madeira. Não sei muito bem onde é que fomos parar, mas sei que já ficava quase na cancela. Descemos pelo caminho do Pináculo e dar ao Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira. Fomos recebidos pelo Duarte Camacho, o presidente do clube, e pelo Joel Vilaça, o tesoureiro, e pelo Carlos Mata, ex-presidente e responsável pelo tiro ao prato. Pelo que percebemos, o clube está aberto a novos sócios, está apto a receber crianças e adultos, sendo que existem várias regras a cumprir, pois trata-se de armas e a segurança é sempre muito importante. O Sr. Carlos explicou-nos que chegamos em boa hora, pois havia uma data de provas a decorrer e convidou-nos a assistir ao tiro com armas de caça, PTPC, e ainda no pavilhão uma prova de pistola e carabina com ar comprimido de precisão. Começamos por ver os pratos e eu não fazia ideia de que eram tão pequenos. Um mipo como eu nunca acertaria nem num prato de pizza se eu acerto, quanto mais um daqueles que parece um disco de hóquei. Apercebi-me de que por mais que quiséssemos invadir o campo de batalha, por questões de segurança convinha manter-se atrás da vedação, não fosse um caçador achar que o Fominhas era um javali selvagem e lhe espetasse com um chão pelo lombo. Fui primeiro até o pavilhão assistir à prova de dois atletas do clube, a Sónia e o Rodrigo Freitas. Comecei por observar a atleta Sónia, que possuía uma arma que assustava e a concentração era absurda. Ela estava imóvel e só se mexia para ajustar a arma, nem respirava, e quando atirava era completamente implacável e nem um segundo demorava a bala a sair e acertar no alvo. Com o Rodrigo assistimos ao processo de preparação de princípio ao fim. Primeiramente o atleta começou por vestir o fato específico para a prova de tiro, com botas e tudo próprias, ficando completamente apertado pelo fato, com muito menos mobilidade, algo importantíssimo para garantir uma maior precisão ao puxar o gatilho. Acompanhámo-lo até o momento da prova, onde lançou cada chumbo ao centro, que eu fiquei completamente boquiaberto. O rapaz tem olho de águia, lenço, falcão, sei lá. Para mim é o dedo mais rápido de São Gonçalo e não me atrevo a desafiá-lo para um duelo, só se for disputadas. É aí quem que faço. Temos de pôr um daqueles auscultadores, como os tipos do Follow Me do aeroporto usam, e com algum receio entramos para o território de tiro. Havia um nervoso miudinho e era preciso confiar que aquela malta é profissional. Na falha. Também se falhar é só uma vez. Aquilo era shotgun a filme, carregar, disparar, carregar, acertar num coelho de metal, carregar novamente, pum, pum, potência. Já entendo a adrenalina da malta que faz isto. É com cada bujardão, por momentos parecia que estávamos no Vietnã. Esta malta não brinca, os alvos voavam uns quantos metros, a terra levantada, era um espetáculo. E eu joguei muito PUBG, vi muita série de ação, vi Rambo 1, 2, 3, 4 e 5, vi o Apocalipse Now, vi e revi o Elmer Fudd dos Looney Tunes mais de 1000 vezes e nunca tinha visto nada assim. O Fominhas e o Paulo Lume estavam loucos com aquilo, parecia que eram cowboys ou coisa assim, e gritavam. Em seguida temos o prazer de assistir à prova de percurso de tiro prático de caça de João Botas, onde, meus amigos, não ficou um único coelho metálico. Aquilo passou tudo, homem. O Sr. Botas era um verdadeiro caçador. E nem sei se fez uma prova perfeita, mas para nós foi divinal. Cada cartucho daqueles é um autêntico canhão. E ainda gostava de um dia disparar uma coisa daquelas para relaxar um bocado. Sempre achei isto engraçado. O ser humano é caricato. Para uns, refugiar-se num convento tibetano, no meio das montanhas, a metear é relaxar. Para outros, ir para um terreno, mandar um pam, pam.
tipo foguete, estrondoso, barulhento, levanta pó e terras e ervas e tudo, também é relaxar. Igualmente justo. O Clube de Tiro também tem bar com petiscos e bebidas daquilo que a malta gosta, e se quiserem passar por uma tarde a rigor é teres e comer e beber. Caso queiram experimentar um desporto diferente, poderão visitar o clube e informar sobre as regras e leis, cumprindo as normas e fazendo os testes obrigatórios para a licença desportiva. Depois é só carregar a arma, disparar os pratos, salvos de plástico e metal, com besta, com carabina, com arca a índio ou então pistola a Clint Eastwood, dentro dos limites do campo de tiro. É faroeste à séria, claro, com segurança e regras, muitas, mas tem de ser, sem elas não somos nada. Obrigado, Joel, obrigado, Arte e ao Carlos por nos terem recebido, por nos explicarem tanto deste desporto alucinante. Desejo bons tiros, boas caçadas, boas pescas e, claro, boas Páscoas. De volta à estrada, lá começamos o nosso percurso de descida rumo à fronteira com a freguesia de Santa Maria Maior, o nosso próximo destino. Depois de passar o pináculo, demos por nós com a montanha e o Ocean Gardens Hotel e começamos a perguntar-nos há quantos anos é que já não íamos ao restaurante da montanha. Ao perceber que eram muitos, não estamos. Está na hora de voltar a essa mítica casa que pertence à memória coletiva e gastronómica funchalense. O sol estava a pôr-se, embelezando todo o estabelecimento e a vista que dele surge. Esta é a verdadeira hora de ouro e não consigo descrever a majestosidade que pintava a Baía do Funchal naquele momento. Já vi muitos anoiteceres pela ilha para esse mundo fora e já não vi um assim desde um Porto Santo. Ai, só mais um pôr do sol. O Tanas, pá. Ao entrar estávamos prontos para escalar a montanha e o chefe José Berenguer quis de imediato receber-nos, deixando a cozinha por momentos para ser o nosso guia privado pela imensa sala com o restaurante. O restaurante é todo ele uma parte da nossa história, bonita, preciosa e possui uma aura que atravessa décadas. Memórias da minha infância a correr para ali invadiram a mente. Lembrava-me de ir ali com os meus pais, com os meus avós, há tantos anos que o meu avô ainda tinha daqueles bigodes farfalhudos que eram moda. A garrafeira não é apenas um lugar onde se guardam garrafas, é um museu vinícola regional e nacional com garrafas sem fim, e da próxima vez que alguém não estiver a conseguir dormir, em vez de contar ovelhas, vou mandá-lo para a montanha e contar garrafas. Tinha ainda uma placa onde se lia uvas terradeias, não as comas, não as dês, para o vinho, Deus as fez. Já na mesa chegaram as ponchinhas da casa e, como sabe bem, abrir uma refeição com uma mistura de sumo natural com uma aguardente feroz. Aqueles jantares que começam com uma água das pedras e um café são sempre a uma reunião de condomínio que ninguém quer ter, mas que foi obrigado a ir. O chefe José enviou-nos primeiramente uns camarões ao alho, uma frigideira completamente preenchida, uma dose completíssima e com uma estética de alagar a boca. Apetecia mesmo tirar a foto e mandar para aquele amigo invejoso. O bolinho do Caco chegou mesmo a tempo de acompanhar aqueles meninos e no instante começamos a combinar o fantástico com o maravilhoso e siga para o momento da molhanga. O camarão era ótimo, o bolo do Caco igual e ficamos felizes da vida. Não fazíamos ideia, mas do nada entrou o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha, em grande arraial, vestidos a rigor, com o traje típico, com brinquinhas, braguinhas e o elenco completo a bailar o bailinho da Madeira, como nos bons velhos tempos, e a malta começou a bailar na mesa ao ritmo. O que é que se podia querer melhor? A resposta veio em seguida para a mesa: polvo e bacalhau ao lagareiro. 2 travessas, 2 pratos recheados com semilha da boa, regional e de qualidade, e quer um caroto, pareciam completamente irresistíveis. O bacalhau parecia tirado de um anúncio das 7 maravilhas gastronómicas portuguesas. O polvo parecia que tinha sido caçado há um quarto de hora pelos senhores do Clube de Tiro e Pesca. O que é que nós íamos fazer? Olha, javardar e, tocadamente, aquele prato todo, como só nós sabemos fazer. O bacalhau separava-se com uma facilidade impressionante, sem qualquer espinha, saborosíssimo, dos melhores que já comemos e sem dúvida uma das melhores surpresas, pois desconhecia que sabiam bacalhaus daqueles por estes lados e o tempero era uma valente nota 10. O povo ia na mesma carruagem, eram até choras e tomorrow. Os pratos foram completamente rapados, com a malta a acompanhar o bailinho que ecoava pela sala e surpreendentemente viram que nos estávamos a divertir tanto que nos convidaram para ir com eles dançar como se não houvesse amanhã. E por que não? Hoje é feriado, amanhã também, depois é sábado e no dia seguinte Páscoa. Por um bem dançamos até segunda-feira, até o comboio fizemos. Voltando ao que realmente sei fazer, chegava à mesa, aquela que é a prata da casa, ajustada regional com uma carninha no ponto certo. Coisa linda. Acredito, ainda não tinha posto na boca e já sabia o que é que sabia. Quando o produto é de qualidade e a brasa está no topo, ainda para mais já tinha visto as habilidades do chefe José, não há que enganar. O milhinho frito juntou-se à festa com as amigas, batatas fritas e uma salada com maçã, pepino, cebola, arroz, alface e tomate. Ui, ui, ai, ai. A carne era um hasta lá vista baby, e senti-me um verdadeiro alpinista que chega ao topo da montanha e grita: I'm the king of the world. Essa é a sensação de quem come uma estada na montanha, é gritar aos 7 ventos: isto é Madeira, isto é estada madeirense, e se não gostas é porque não sabes o que é bom. Não ficou nada para contar a história, nada. Para terminar, o chefe José mandou-nos a sobremesa um pedido de maracujá caseiro que combina a célebre e tradicional fim de refeição regional com um toque sofisticado e único do chefe, de lamber a colher de princípio ao fim. Estávamos satisfeitíssimos, sem palavras, preenchidos ao máximo para aquela refeição inigualável, com uma vista de sonho, com direito a música, dança, reis e todo o tipo de prazeres gastronómicos, e eu só consegui agradecer a todo o staff e em especial ao chefe José Berenguer por nos ter acolhido. A montanha existe e persiste e não é apenas monumento, tem todo o potencial para um novo futuro risonho.
Que dia da autonomia, que para o ano seja assim outra vez. Parabéns, Madeira, parabéns a todos vocês por fazerem desta terra a melhor do mundo e obrigado por estarem connosco. Boa Páscoa e amanhã nada de estadas, só se for de frango, diz o Scooby. Façam como quiserem, não comam a estada do Fumanhas, que senão ele dá-vos uma dentada. Sim, já deu, até para a semana.